Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa semana bíblica, na nossa segunda noite. É uma alegria estar aqui novamente com vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube da CNBB e Catequese do Brasil. Pedimos desculpas, começamos um pouquinho atrasado, porque nesse serviço online, a nossa plataforma hoje da CNBB estava cheia de atividades. Por conta disso que começamos um pouquinho mais tarde, mas queremos acolher a todos. Hoje temos a alegria de estar aqui apresentando o tema do mês da Bíblia, né? Esta semana toda é uma comemoração aos 50 anos do mês da Bíblia, e nós vamos ter a alegria de ter conosco o professor Joel Antônio Ferreira, o autor do texto base da CNBB, e para melhor a gente começar esta noite se abeirando da palavra de Deus, queremos saudar Padre Janison, assessor nacional, né, da nossa Comissão Episcopal para a Animação Bíblica da Catequese, que irá nos conduzir no momento de oração. Padre Janison, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, irmã Isabel. Boa noite ao professor Joel, queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham nos diferentes canais aí que a irmã Isabel já apresentou. Que bom nos encontrarmos mais uma vez nessa segunda noite. E para iniciarmos bem esta noite comemorativa dos 50 anos e ao mesmo tempo formativa, nós vamos iniciar, com uma oração. Então eu peço àqueles que desejarem, nós vamos ler um pequeno trecho da carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 28. Mas neste momento vamos nos preparar, para este momento tão importante desta noite de formação, iniciando bem com oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir um breve trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, repito, capítulo 3, versículos de 26 a 28. Aqueles que tiverem a Bíblia em mãos poderão nos acompanhar. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, um breve trecho desta carta que com certeza o professor Joel irá nos explicar daqui a pouco. Vamos acolher esta palavra, interiorizar um trecho tão bonito, tão importante desta carta de Paulo. E eu gostaria, em oração breve nesta noite, em forma de oração, pedir, em primeiro lugar, ao Senhor, que nos ajude a crescer na fé. A fé em Cristo é vital no hino batismal que nós acabamos de ouvir. Então peçamos por todos os cristãos leigos e leigas de nossas comunidades, para que possam continuar vivenciando o batismo recebido com ardor, com entusiasmo, com alegria, realizando os ciclos bíblicos nas comunidades, nas famílias, igreja doméstica.
Peçamos também para que todos nós, cristãos, batizados, possamos buscar sempre mais a unidade na igreja e superar divisões e discriminações entre as pessoas. Queremos pedir também nesta noite, lembrar nas nossas intenções de orações, todos os empregados e desempregadas, tantas pessoas que perderam o trabalho neste tempo de pandemia, tantas famílias em situações difíceis. Então vamos pedir para que as pessoas possam encontrar trabalho e poder assim viver com dignidade. E por fim, rezemos pelas vítimas da Covid e seus familiares. A cada dia recebemos informações de pessoas que faleceram, muita tristeza nas famílias, insegurança, medo. Então vamos pedir neste momento orante breve, por todas as famílias, por todos os doentes, por todos que estão nos hospitais, e que possamos ter dias melhores diante da realidade em que nós vivemos. Então, diante dessas intenções aqui apresentadas, rezemos todos juntos, você que está em sua casa, que está em família, vamos rezar todos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa formação para todos nós e que o Senhor sempre nos abençoe, nos proteja e ilumine. Amém. Como foi dito, nosso convidado dessa noite, professor Joel, é uma pessoa muito bem preparada, que se dedicou muito à preparação do texto base da carta de São Paulo aos Gálatas. Ele teve a sua formação em filosofia e sociologia pela Pontifícia Universidade do Rio, fez a sua graduação de teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, estudou muito Bíblia, fez ciências bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, com dissertação, na Carta de São Paulo Gálatas, fez mestrado em teologia bíblica pela Gregoriana, ciências da religião pela Universidade Metodista, onde ele fez o seu doutorado, seu pós-doutorado em exegese bíblica pela Universidade de Georgetown, em Washington, e escreveu vários livros sobre as cartas paulinas, é professor de pós-graduação nas ciências da religião na PUC de Goiás. Então, professor Joel, seja muito bem-vindo entre nós. Nossa gratidão por ter preparado esse texto e por estar conosco essa noite. Professor Joel? Boa noite, irmã Isabel, boa noite, padre Janison. Cumprimentando vocês, eu cumprimento também a todas as pessoas ligadas à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Saúdo também todos os meus amigos e colegas da PUC, daqui de Goiás, Pontifícia Universidade Católica. Quero saudar também tantos elementos que estão entrando aqui nessa sala de comunidades eclesiais de base, pessoas que
querem se preparar bem, embora haja pandemia, para celebrar esse jubileu de ouro. Quero cumprimentar também colegas biblistas presentes no Brasil todo, que disseram que iam entrar. Cumprimento muitas pessoas ligadas à pastoral bíblica. Pois não, irmã? Pode conversar comigo? Eu saúdo a todos e a todas que querem, de fato, saborear a reflexão sobre a palavra viva de Deus de Paulo Apóstolo na carta aos Gálatas. Professor Joel, a gente acolhe com muita alegria, né? O senhor preparou esse texto e para nós nos aproximarmos desta carta tão importante de Paulo às igrejas da Galácia, quais são as informações mais importantes sobre o contexto que ela foi escrita, os seus interlocutores, a quem ele se dirige? O que o senhor destacaria por primeiro para adentrarmos nesta carta? Ótimo, irmã Isabel. Vejam, gente, o autor dessa carta aos Gálatas é Paulo Apóstolo. É uma carta genuína dele, e ele começa dizendo que a carta é escrita por ele e todos os irmãos que estavam com ele. A Galácia é onde hoje é a Turquia. Imagina a grande Turquia de hoje, na parte sul. Ali era onde estavam as pequenas habitações da Galácia, onde o Paulo foi evangelizar. E essa carta, ela é dirigida aos cristãos da Galácia, que o Paulo esteve lá evangelizando, criou várias comunidades ali na Galácia. Então, essa carta é dirigida a eles, mas também é uma carta, enquanto anima os Gálatas, ela também é uma carta muito dura contra pessoas que não aceitavam a linha de Paulo. Essas pessoas pertenciam a um grupo chamado de judaizantes. Esses judaizantes eram pessoas que antes pertenceram ao judaísmo, mas ao judaísmo mais fechado, mais conservador. Daqui a pouco vamos explicar as várias linhas do judaísmo. Então, esses judaizantes eram pessoas vindo do judaísmo que se converteram ao cristianismo, mas a conversão, entre aspas. Vamos acreditar e caminhar com Jesus Cristo, porém, atenção, é preciso conservar algumas leis do judaísmo para pertencerem a Jesus Cristo. Essa carta foi escrita pelo ano 57 a 58 depois de Cristo, e o histórico da carta é mais ou menos assim. Eu sei de algumas pessoas que disseram que vão participar dessa sala, que já adquiriram esse livro aqui. Esse livro, Mês da Bíblia 2021, é o livro do comentário da carta aos Gálatas. Então, vocês que estão com o livro podem abri-lo na página 12, e de vez em quando eu vou citando essas páginas. Como é que foi a história dessa carta? Primeiro, Paulo
havia anunciado o evangelho na Galácia, atual Turquia. Segundo, muitos gálatas aderiram ao evangelho com muito entusiasmo e alegria. E, quando Paulo foi embora, os gálatas continuaram a caminhar com os próprios pés, porque as comunidades estavam firmes. Terceiro, apareceram na região, depois que Paulo formou essas comunidades, alguns cristãos judaizantes, ou seja, ô Gálatas, vocês precisam obedecer algumas leis do judaísmo. E, então, eles criaram, esses judaizantes, criaram divisões nas comunidades gálatas. Quarto, muitos gálatas aderiram à pregação dos missionários judaizantes e mudaram de lado. Quinto, Paulo recebeu notícias da divisão das comunidades. As notícias que ele recebeu foram assim: Paulo, um grupo está firme nas comunidades, um grupo continua caminhando, porém, vieram aqui alguns cristãos judaizantes e colocaram para nós que é preciso acompanhar e viver algumas leis do judaísmo. Outra coisa, Paulo, eles descredenciaram a sua pregação. Então, o penúltimo ponto, Paulo ficou decepcionado com a carta que ele recebeu, ficou indignado, e o último ponto, ele escreveu, então, a carta aos Gálatas, enviando-a às comunidades vivas e também àquelas comunidades que dividiram todos aqueles cristãos que estavam na Galácia. A divisão era essa: uns firmes na fé em Jesus Cristo, outros, bem, nós somos firmes, mas estamos também na linha do judaísmo. Daqui a pouco eu digo quais leis foram essas. Irmã. Então, professor Joel, é nesse contexto, né, de Paulo propor essa comunidade inclusiva que acolhe judeus, gentios, né, e ele sempre fez questão de lembrar a sua origem judaica, né. Então, o senhor pode adentrar um pouco mais, quais os impactos, então, de uma comunidade apostólica que quer acolher, né, cristãos de origem judaica e gentílica, né? Quais os desafios, então, que Paulo vai encontrando e quer ajudar essa comunidade a superar, né, essas divisões e acolher, ser uma comunidade inclusiva. Ótimo. Vocês estão vendo aí o texto base. Quem estiver com o livro pode me acompanhar nas reflexões. Eu estou ali pela página 12, 13, 14, tá bem? Então, a irmã Isabel colocou uma questão muito importante, gente. A Galácia, atual Turquia, estava no mundo gentio, ou seja, o mundo estrangeiro, lá longe. Porém, os cristianismos originários surgiram primeiro de pessoas que vieram do judaísmo e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, vejam, quando Paulo está com o seu grupo anunciando a palavra de Deus por todos os lados, ele tem nos grupos pessoas vindas do judaísmo e pessoas gentias.
Vejam agora, o Paulo, apóstolo, é chamado de o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo dos pagãos. O cristianismo, então, começou bem. Aí nós tivemos um problema sério, gente. Atenção, então. Vieram do judaísmo muitos cristãos. Muitas pessoas vindo do judaísmo se tornaram cristãos, muitos. Principalmente os cristãos que eram da região da Galileia, aqueles mais simples, aqueles das margens. Entendam bem, gente, para vocês entenderem, os cristãos vindo do judaísmo e outros cristãos judaizantes. Os vindos do judaísmo, eu vou citando, por exemplo, Pedro veio do judaísmo, João veio do judaísmo, Maria Madalena veio do judaísmo, Susana também, Maria, mãe de Jesus, idem, Bartolomeu, André, Tomé, Filipe, todos eles vieram do judaísmo. Só que, ao entenderem a fé em Jesus Cristo, eles aderiram à novidade. Essa turma, gente, vinda do judaísmo, não teve problema com a evangelização. Eram os simples e humildes. Então, quando Paulo foi pregar na Galácia, ele andava pelo mundo todo pregando, ele com o seu grupo, nós chamamos esse grupo de helenistas, a palavra helênico vem de grego, então, pregando para a civilização grega, portanto, chamados helenistas, estavam indo bem, cristãos vindo do judaísmo e agora cristãos vindos do mundo gentio. Agora o problema. Também se converteram para o cristianismo alguns judeus vindos de algumas correntes conservadoras. Foram esses que deram os problemas. Eles são chamados de judaizantes. Eles eram missionários, mas chegavam. Olha, o que o Paulo pregou não é bem assim não, gente. Todos vocês que se converterem ao cristianismo precisam cumprir 3 leis. Gravem bem. A lei do sábado, guardem bem o sábado, a lei da circuncisão e a lei do puro e do impuro. Será que todos gravaram? 3 leis. Lei do sábado, lei do puro e do impuro e lei da circuncisão. Então, gente, os cristãos, amigos de Paulo da Galácia, escreveram: Paulo, aqui estava indo tudo bem, de repente vieram alguns cristãos que são judaizantes e estão querendo que nós, os estrangeiros, nós, os gentios, guardemos o sábado, que nós circuncidemos e que nós guardemos a lei do puro e do impuro. Aí, gente, dividiu a comunidade. Foi uma divisão catastrófica. Bem, então, o que o Paulo faz? O Paulo escreve a carta com muita indignação. Tem momentos da carta que ele está muito nervoso, indignado, e aí ele anuncia: só existe um evangelho. Esse único evangelho é o de Jesus Cristo. Quem não seguir o evangelho único de Jesus Cristo está dividindo a comunidade. Quem está fazendo isso está sendo anátema, está se separando. Gente, essa questão deu problemas muito sérios. Então, resumindo, cristãos, judeus
mais simples não tiveram problemas com os gentios. Porém, cristãos, vindo de um judaísmo mais ortodoxo, mais fechado, esses criaram problemas e queriam impor aos gentios que se circuncidassem e guardassem a lei do puro e do impuro, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Irmã Isabel? Professor Joel, é nesse contexto de diversidade de opiniões, né, de um cristianismo que nasce dentro de um judaísmo, né, e a gente vê essas tensões daqueles que eram mais apegos à tradição, de querer fazer com que os novos convertidos, né, adotassem tradições, cultura, costumes, né, do mundo judaico. Então, dentro dessas comunidades da Igreja da Galácia que enfrentam esses desafios, quais são as principais preocupações pastorais do apóstolo Paulo, que estão bem retratadas nessa carta dos Gálatas? Podemos dizer que o hino batismal, ele é um texto-chave que Paulo tenta, a partir do batismo em Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, ajudar a comunidade a endereçar, a superar essas divisões internas? Sim, obrigado, irmã Isabel. Reparem então, pessoal, a lei da circuncisão era uma lei que contemplava os masculinos. Só os masculinos se circuncidavam, né? Então, impondo aos cristãos estrangeiros ou gentios a lei da circuncisão, esses judaizantes querem criar no cristianismo uma desigualdade. Os homens vão continuar mais importante do que as mulheres, porque as mulheres não se circuncidavam. E no judaísmo, as mulheres estavam no segundo plano. Outra coisa, impondo a lei do puro e do impuro, significava que os agora cristãos vindos do mundo gentio, eles também vão ter que fazer separação. O que é isso? Puro e impuro, no caso. Os estrangeiros, os gentios, eram considerados impuros. Comer com gentio não podia, porque sujava quem era puro. Percebem? Então, agora, almoçar, jantar, cristão, gentio com cristão judeu, não podia. Então, isso aí, gente, mas criou uma terrível tragédia. Por isso que o Paulo ficou indignado, né? Então, vejam, o que o Paulo fez? Ele escreveu no centro da carta um pedacinho que o padre Jameson leu no início. Esse pedacinho se chama hino batismal. Esse hino batismal, pessoal, não foi escrito por Paulo. Esse hino batismal foi escrito por comunidades anteriores a Paulo. Comunidades que entenderam que todo mundo, estrangeiro ou judeu, livre ou escravo, mulher ou homem, todo mundo, a partir de Jesus Cristo, todos se tornavam iguais. Então, o hino está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28.
Se alguém estiver com o livro, está lá, depois a página 53. Então, vejam, o Paulo pegou esse hino, um hino da unidade total, colocou no meiozinho, no centro da carta, escreveu muitas outras coisas, dizendo: atenção, Gálatas, o centro da vida de vocês é Jesus Cristo. Olhem bem o hino batismal, que eu peguei de comunidades anteriores a mim. Olhem bem, todos são filhos de Deus, gentio ou judeu, escravo ou livre, mulher ou homem, todos, absolutamente todos são iguais a partir de agora. Então, é um hino, gente, que revolucionou tudo na época. E o Paulo, então, fala, no mundo estrangeiro, ou seja, do Império Romano, onde tem a escravidão, no mundo da civilização grega, não tem mais divisão a partir de Jesus Cristo. E olhem mais, também dentro da nossa igreja, chamava de eclesia, dentro da nossa igreja, tem havido divisão. Então, Paulo, apóstolo, conta que foi com o Barnabé, que era um outro helenista, e o Tito, que era um gentio, foram a Jerusalém, isso está no capítulo 2 da Carta aos Gálatas, para se entender com as 3 colunas da igreja. 3 apóstolos, 3 cristãos vindos do judaísmo, mas o judaísmo aberto. Pedro, Tiago e João. E lá, Paulo, Barnabé e o Tito colocaram: olhem, vocês que são as colunas da igreja, vejam bem, estão vindo para o cristianismo dezenas e dezenas de gentios, pessoas de outras línguas, outras culturas e outros costumes. Olha o que está acontecendo. Tem gente do nosso meio, vindo do judaísmo mais tradicional, pessoas que querem obrigar os estrangeiros, ou seja, os gentios, a se circuncidarem. Não tem condições, não pode. Então, o Pedro, Tiago e o João de um lado, o Barnabé, o Paulo e o Tito de outro, ali tiveram uma conversa muito proveitosa, e nessa conversa ficou decidido: quem está vivendo com os circuncisos, judeus que ainda guardam a circuncisão, não tem problema, continue a pregar para eles, não tem problema. Agora, quem está anunciando o evangelho para gentios que não conhecem essas leis, podem continuar a evangelizar os gentios. Não vai ter lei da circuncisão para os gentios, não vai ter lei do puro e do impuro para os gentios. Isso ficou combinado, e deram as mãos, se abraçaram, e aí o Pedro, o Tiago e o João disseram: nós só pedimos a vocês, que estão evangelizando os gentios, que cuidem dos pobres. Isso que nós pedimos. E o Paulo coloca: isso nós já fazemos. Então, irmã Isabel. E parece que deu um problema. Ah, sim. Demorei um pouquinho. Então, nesse contexto, né, de que judeus
eram tão apegos às leis de pureza, impurezas, né, muito ligadas até ao modo de se alimentar, o modo de preparar os alimentos, né, e como Paulo, ele vai colocando a centralidade na fé em Jesus Cristo, o batismo já purifica as pessoas, né, e ele que antes de ser cristão era um judeu tão apego a essas tradições, né, ele vai colocando essa centralidade. Então, no seu ensinamento, né, professor, quais outros temas teológicos Paulo vai retratando nessa carta para ajudar as pessoas a entender o que é ser livre diante dessa lei, né, desses costumes, o que ele quer dizer com ser ligado a Abraão, ser também os gentios filhos de Abraão pela fé, né? Outros temas que ele vai abordando, ser crucificado com Cristo, somos a nova criatura, somos a nova criação. Como o senhor vai destacando isso na carta aos Gálatas, esses temas teológicos? Sim, muito agradecido, irmã Isabel. Vejam, então, gente, de fato, toda a carta de Paulo apóstolo e os irmãos que escreveram com ele, que ela aborda a primeira coisa, a fé na triunidade, no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são contemplados a todo momento, sendo que o Paulo pontua muito fortemente a fé em Jesus Cristo. Veja, então, se a fé em Deus, se a fé é baseada na força do Filho de Deus, Jesus Cristo, então é preciso acontecer uma unidade na igreja. Como eu comentei antes, eles vieram lá de Antioquia, foram a Jerusalém, e ali receberam o abraço do Pedro, Tiago e João, o abraço da unidade eclesiológica. O ponto mais forte em toda a carta é a fé. Fé para Paulo é adesão a Jesus Cristo. Adesão, engajamento total a Jesus Cristo. Outra, por causa disso, então, outra definição teológica importante que aparece é a justificação pela fé. Aí, pessoal, eu quero entrar de novo nas três leis. Olhem, o Paulo diz assim, não é pela lei que nós somos justificados, não. Nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos, nós nos declaramos justos pela fé em Jesus Cristo. E aí, então, ele desenvolve toda essa reflexão da justificação pela fé, mostrando que a justiça é fundamental. O viver a justiça é a base de tudo. Por isso que escravo e livre tem que viver na justiça. Aliás, tem que cair a escravidão. Judeu e grego tem que viver a justiça. Não pode mais haver separação. Homem e mulher tem que viver na justiça. Então, o Paulo desenvolve também, diante disso, a questão do evangelho. O evangelho é um só. O evangelho é o de Jesus Cristo. E então a irmã perguntou também pelas linhas pastorais da carta. Né? Essa carta, gente, aos Gálatas, é uma
abertura de fronteiras. As fronteiras religiosas estar professor, abertas. teve uma dificuldade com a conexão? Não sei. Não. Não? Parece que não. Não sei, eu acho que não. Vamos ver. Né? Bom, então, esse esforço de abertura de fronteiras, a pregação da igualdade, não tem mais diferenças, assimetrias, e depois a proclamação da liberdade. A liberdade, gente, primeiro, no mundo ligado ao estrangeiro, aos gentios, a liberdade não pode mais ser escravatura. Não pode. Todos os que seguem Jesus Cristo são livres. E dentro da comunidade, não tem também esse negócio de uns sobre os outros. Todos são iguais. Então, no nível internacional, diante de Roma e da Grécia, todos são iguais. Dentro dos cristianismos, todos são iguais. Todos podem viver a liberdade. E a carta aos Gálatas, por várias vezes, o Paulo denuncia, no capítulo 2, os espiões que procuravam espiar, olhar se os cristãos se circuncidavam ou não. Paulo ficou louco com essa história. O Paulo conta um fato triste que aconteceu na cidade de Antioquia. Gente, depois de Jerusalém, Antioquia, na Síria, se tornou o grande centro do cristianismo. Para lá foram muitos e muitos cristãos. Um dia, chegou lá o Pedro também, e o Pedro, como já tinha havido aquele encontro de Jerusalém, o Pedro estava feliz demais, porque ele comia com os gentios. O Pedro, o Barnabé, o Paulo, não havia diferença. Homens e mulheres comiam todos juntos. Tudo era de todos. Agora vem a lei do puro e do impuro. O que aconteceu? Vindos lá de Jerusalém, da parte do Tiago, esse Tiago não era apóstolo, não, era o irmão do Senhor, vieram pessoas, espiões, a Antioquia para ver se os cristãos, vindos do judaísmo, estavam comendo na mesma mesa que os cristãos vindo do mundo gentio. E estavam comendo, estavam vivendo. Agora acabou esse negócio de lei do impuro, é só lei do puro, todos são puros. Todos que aderem a Jesus Cristo são puros. Mas um dia eles estavam comendo e veio a notícia: Pedro, chegaram de Jerusalém uns enviados de Tiago. Eles querem ver como é que nós estamos. O Pedro se assustou, deixou a mesa, o Barnabé também, outros ficaram assustados com a palavra medo. Essa palavra está 2 vezes no capítulo 2 da carta aos Gálatas, medo. Quer dizer, o pessoal que era livre por causa de Jesus Cristo, agora, por causa dos enviados de Tiago, que era o grande chefe na época, a grande autoridade, eles têm medo. E o que o Paulo faz? O Paulo, então, por causa da unidade,
por causa da fé em Jesus Cristo, ele fala no capítulo 2, versículo 14, chama o Pedro às salas. Quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, Pedro, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Então, essa, gente, foi a experiência mais vergonhosa dos cristianismos originários. Entendem? Percebe, então, o que aconteceu? Bem, mas o nosso Paulo jogou duro, escreveu isso aos Gálatas, e então agora ele retoma a força da caminhada a partir da fé em Jesus Cristo, na abertura ao mundo gentio. E, gente, no finalzinho ele diz assim, todos, quando vivem a liberdade em Cristo, todos, quando vivem a igualdade em Jesus Cristo, todos os que procuram ser iguais, homem e mulher, acabou esse negócio de lei de impuro, não existe isso, todos são puros. Quem leva uma vida assim, forma uma nova criação, ou nova criatura. Quer dizer, o que é essa nova criatura? É entender que a partir de Jesus Cristo, agora sim, quem for batizado, quem se revestir de Cristo, por isso que chama dinheiro batismal, quem for batizado não pode mais conviver na desigualdade. No cristianismo de Jesus Cristo, não há mais diferença entre judeu e grego. No cristianismo de Jesus Cristo, não há mais escravo nem livre. No cristianismo de Jesus Cristo, acabou a diferença entre homem e mulher. Todos são iguais. Aí está o centro do centro. Aqui está a chave de compreensão da carta aos Gálatas, que nós vamos refletir no mês da Bíblia. Mês da Bíblia será, nesse ano, nos 50 anos, sobre a carta aos Gálatas. Não pode haver diferença. Aí vamos ter que refletir. O Paulo pegou a Bíblia e confrontou com a vida. Tinha judeu convertido do judaísmo fechado que estava dividindo. A carta aos Gálatas diz, não pode haver divisão. Não pode haver separação nenhuma. Todos são iguais perante o Cristo. Então, é a fé que une a todos. E aí, gente, as comunidades primitivas, já antes do Paulo, já celebrava isso. Para quem quer ser cristão, quem quer se batizar, entendam que a luta pela igualdade, a luta pela liberdade é tudo. Então, gente, se batizavam, aí nós estamos nessa semana refletindo a semana bíblica e também a semana da catequese no Brasil. Aqui nós temos um texto força para todos e todas as catequistas desse Brasil afora. Anunciar isso. Só podem ser batizados quem estiver disposto a aceitar o evangelho de que todos somos filhos de Deus e que não há mais diferença entre ninguém.
Irmã? Como é atual esse ensinamento de Paulo, claro que no tempo de Paulo, as causas de divisões entre as pessoas eram a etnia, ser judeu, não ser judeu, ser escravo, ser homem livre, ser homem, ser mulher, né? E nós podemos ver que hoje, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, muda-se as causas de profunda divisão entre nós. E o ensinamento de Paulo é justamente pelo batismo, nos tornamos, né, todos discípulos de Jesus, todos irmãos. Então, pelo batismo, supera-se todas as divisões, né, todos os muros que colocam as pessoas em divisões. Isso nos faz refletir hoje quantas vezes, por pequenas coisas, nós criamos divisões até mesmo entre nós batizados, né? Então, é importante a gente ler, meditar, rezar, refletir nos círculos bíblicos, nas nossas reuniões de família, esse ensinamento de Paulo tão importante, né? Então, professor Joel, acho que fechando o primeiro bloco, que depois terá perguntas, né? Dentro desse texto base preparado, né? Com tanto tempo, com tanto carinho, esse texto que é um comentário, né? A carta de São Paulo aos Gálatas com uma perspectiva pastoral. Quais são as chaves, então, de leitura, as chaves que nós podemos, assim, entrar dentro da carta aos Gálatas para realmente, nesse ano, no mês da Bíblia, a gente rezar, aprofundar e refletir quais são as divisões, os apelos para a unidade que essa carta pode nos trazer hoje. Pois é. Vejam, todos os que estão na sala, no mês da Bíblia, em setembro, tendo a pandemia ou não, nós precisamos refletir e rezar essa carta aos Gálatas. Então, a chave mais importante para entender a carta aos Gálatas, a meu ver, é o hino batismal, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, que estamos comentando. Esse hino que fala que pela fé em Jesus nós somos batizados, e então não há mais diferenças. Essa é uma chave. Outra chave, gente, é a chave da liberdade. O Paulo, no capítulo 2, conta que os espiões vinham olhar a liberdade dos cristãos que pregavam aos gentios. E lá no capítulo 5, versículo 1 e 13, o Paulo chama atenção para essa questão da liberdade. Em Jesus Cristo, nós somos livres. Ninguém pode pisar no outro. Então, duas chaves, eu já falei. Uma, a do hino batismal. A segunda, a do batismo. Uma terceira chave, que alguns podem querer olhar, lá a partir do capítulo 5, ou 5, vocês vão ver como o Paulo apresenta as comunidades que caminham à luz do Espírito Santo. Pessoal, chama atenção para essa palavra, comunidade. Paulo foi fundador de comunidades. Sempre. Paulo foi o homem da comunidade. Então, primeira chave, o hino batismal. Segunda chave, a liberdade. Terceira chave, o Espírito Santo faz o seu campo de ação nas comunidades de fé em Jesus Cristo. Então, nós temos, a meu ver, essas três chaves. Alguns podem querer ler a carta aos Gálatas do começo ao fim, não tem problema. Outros podem começar pelas chaves, né?
Agora, como nós estamos no último bloco e vamos ter o mês da Bíblia, quem for ler a palavra de Deus na família, ou em grupos, ou virtualmente, nós apresentamos aí no livreto esse livro, né, do mês da Bíblia. Nós apresentamos 4 locais para que as comunidades reflitam exatamente como viver a unidade nos dias de hoje. Então, para quem tem o livro, na página 22, nós colocamos a unidade no mês da Bíblia nos deve levar ao ardor pela unidade, pela leitura da palavra de Deus. Depois, na página 43, quem tem o livro pode olhar, lá nós colocamos a questão das divisões da igreja, daquele tempo, né? Um grupo ligado ao Tiago, ligado à lei do puro e do impuro e da circuncisão, esse grupo criou divisão, criou desunião. Então, na página 43, tem umas perguntas para que reflitamos o que aconteceu em Antioquia. Acontece hoje no nosso meio. Aqui agora não dá para a gente apontar divisões, o tempo está escoando, mas no mês da Bíblia, cada grupo procura fazer isso. E vocês vão ver que o Paulo era tão identificado com Jesus Cristo que ele dizia: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Na página 81, nós colocamos a questão dos estrangeiros que chegam aqui no Brasil e são, às vezes, mal recebidos, haitianos, bolivianos, venezuelanos, pessoas vindas, o grande problema da Síria e do Líbano e vieram para o Brasil. Como nós recebemos os estrangeiros? Gente, não existe depois de Jesus Cristo estrangeiro. Somos todos irmãos e irmãs, percebem? Depois a questão da escravatura está também lá na página 81, 81. O Brasil está quase que institucionalizando a escravidão análoga, percebem? A princesa Isabel deu liberdade. Isso foi oficial, gente. Oficiosamente, o Brasil está vivendo fortemente a escravatura análoga, né? Depois, outro problema. É preciso refletir muito no mês da Bíblia. Estão lá as perguntas na página 81. A questão da convivência entre homem e mulher. A mulher tem conseguido, graças a Deus, vitórias e mais vitórias, mas volta e meio nós estamos vendo, estamos olhando coisas tenebrosas, assassinatos de mulheres, espancamentos de mulheres, etc. Tudo isso é preciso ser refletido no mês da Bíblia. E eu sugiro também que, no mês da Bíblia, olhando toda essa questão da igualdade, que nós reflitamos, a partir da Laudato Si, a abertura ecológica. Hoje não se fala mais da natureza como objeto. A natureza é sujeito também, né? Então, irmã Isabel, eu vou fechando esse último bloco, colocando que na página 95 também tem lá 4 perguntas sobre o Espírito Santo agindo nas comunidades, no tempo de Paulo e nos tempos de hoje. Tá certo? Então, tem 4 momentos pastorais para que os grupos reflitam aquilo que Paulo proclamou. Não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais diferença entre homem e mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Claro, porque todos somos filhos de Deus.
Obrigada, professor Joel. Com certeza o senhor entusiasmou nesta noite todos nós a nos adentrar no mês da Bíblia, na Carta aos Gálatas. Então, agora convido o padre Janisson, nós vamos trazer aqui as perguntas que chegaram dos que estão nos acompanhando. Eu só espero que a internet não caia, que ela começou. Vamos torcer. Se cair, vocês dois vão respondendo, tá bom? O Janison e a Isabel. Professor, parabéns, excelente reflexão, metodologia ótima, muitos elogios aqui, chegando das pessoas que nos acompanham. Excelente. O texto também está muito bom. O final de cada capítulo, as questões que o senhor preparou para nós são excelentes. Então, só elogios, só temos que agradecer. Temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é da irmã Loiva, Uban. Ela pergunta: que sentido tem hoje a carta aos Gálatas para os turcos do século XXI? Para o quê? O surto? Os turcos. Essa palavra aí é que eu não estou entendendo. Acho que é o país, né? O país onde era a Galácia, hoje se chama Turquia. A Turquia. Ah, tá. Tá bom. Ainda então, serve para aquele lugar? Acho que essa é a pergunta, né? A Galácia, como dissemos no início, é a atual Turquia, né? A atual Turquia. Veja, hoje aquela região onde o Paulo pregou, hoje aquela região é quase toda islamita, quase toda. Eu procurei me informar bastante em outras épocas sobre os habitantes de lá. Né? Então, agora, responder sobre os turcos, a gente tem que ter essa visão de abertura. Né? Os turcos cristãos, aí sim, os turcos cristãos, claro que acolhem essa carta com uma abertura muito grande, ainda mais na Turquia, né? Ainda mais lá, que tem uma experiência de tanta polêmica na história, mas os cristãos turcos são uma minoria, são muito firmes. O que eles têm que ver? Exatamente isso. A nossa fé aqui na Turquia, e nós brasileiros, é em Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Então, não muda de jeito nenhum. Posso fazer a segunda pergunta? Ela veio de Maria Geralda Costa. Ela pergunta: Jesus era judeu? Claro, claríssimo. Talvez em que sentido, né? Era filho de Deus, né? Irmãos de todos, mas... Isso, exato, irmã Isabel. Porque, gente, eram vários os partidos e os grupos do judaísmo. Nós tínhamos grupos fechados, ortodoxos, grupos mais abertos, tinha até uma escola lá chamada, que era uma escola fechadíssima, mas tinha uma outra de Hillel, muito aberta. Né? Então, no tempo de Jesus, aí nós temos lá fariseus, saduceus, anciãos, grupo sacerdotal, essênios, zelotas, herodianos, tá. Atenção agora, a pergunta foi ótima. Jesus era judeu, Jesus foi formado no judaísmo. Atenção agora, você que perguntou, Geraldo, atenção agora. Jesus era de um judaísmo chamado, na língua deles, Anauim. Quer dizer, o judaísmo dos simples e pequenos. Jesus foi formado e depois começou a pregação dele lá em cima, na Galileia.
aos judeus da Galileia, lá da margem. Jesus foi judeu, os apóstolos foram judeus, as mulheres, Susana, Madalena, Maria, mãe de Tiago, eram judias da Galileia, tá bom? Judeu que nos apresenta a grande novidade para os simples e pequenos. Muito bem, professor Joel. Mais uma pergunta. A Leda Santos Leite pergunta: o que significa em Gálatas a afirmação de Paulo? Pela lei, morri para a lei. A gente não pode separar a frase, né? Tem que colocar no contexto todo. Então, veja, você perguntou, isso é bom para todo mundo, ó. Gravemos bem. O Paulo nunca foi contra as leis bíblicas do judaísmo, que estão lá no Êxodo, em 2 lugares no Deuteronômio, no livro do Levítico. Paulo nunca foi contra as leis do judaísmo. O problema, gente, foi que no futuro, muito depois de Moisés, na história, né, a partir de um tal sacerdote chamado Esdras, as leis foram ficando duras, pesadas. As leis foram se tornando massacrantes. E quando chegamos em Jesus Cristo, essas leis se tornaram, então, pesadíssimas. Vocês sabem, pelos evangelhos, quanta vez Jesus falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, quais as 3 leis fortes? A lei do sábado, o cristianismo foi se afastando do sábado, foi mudando para o primeiro dia da semana, para o domingo. O sábado foi cedendo. O domingo agora passa a ser o momento do grande encontro, que o sábado deveria ser. A lei da circuncisão cai para os cristãos, e a lei do sábado, do puro e do impuro, também cai. Então, agora, pela lei... Então, olha a lei do sábado e a lei da circuncisão. Pela lei, agora o Paulo. Eu morri para a lei, quer dizer, eu não tenho que viver como os judeus do judaísmo ortodoxo, fechados, massacrado pela circuncisão, arrebentado pelo puro e impuro, percebe? Eu morri para esse tipo de lei. Então, a pessoa perguntou, atenção, as leis do judaísmo são belíssimas, as bíblicas. Agora, as leis que depois foram duplicando, triplicando, quadruplicando, essas se tornaram pesadas. Sabe quantas leis depois se tornaram? Dos 10 mandamentos, 613 leis. Entre as quais essas aí. Então, o Paulo morreu para essas leis massacrantes. Qual é a lei do Paulo em Gálatas? O amor. Mais uma pergunta, professor. A Rosana Maldonado pergunta: o que era exatamente a lei do puro e do impuro? Então, ela tem, Rosana, uma história muito grande, a lei do puro e do impuro. No livro do Levítico, ela é descrita como uma série de orientações para o pessoal com experiência no deserto. Uma série de orientações. E muitas das orientações, elas tinham aspectos, mais do que teológico, aspectos de costume, de vivência no deserto, e algumas leis, então, do puro e do impuro,
pegavam concretamente fatos do corpo humano. Por exemplo, um leproso se tornava impuro, um doente com tipos de doenças incuráveis era impuro. O ciclo menstrual feminino tornava, naqueles dias, a mulher impura. Comer, e aí eles vão adaptando. As comidas para serem puras, eles têm lá uma série de descrições. Agora, Rosana, né? No tempo de Paulo, a coisa cresceu tanto que a lei do puro e impuro tornou-se isso. Impuros são os estrangeiros. Paulo está pregando aos estrangeiros. Impuro, tem um monte de coisas do judaísmo, mas no tempo de Paulo, impuros, se são estrangeiros, o Paulo vai dizer, os estrangeiros étnicos ou gentios que se convertem não têm impureza. Aliás, o Paulo diz, ninguém é impuro por ser estrangeiro. Não existe impureza. Então, no tempo de Paulo, ser impuro era uma separação. Nós podemos comer na mesa, nós que seguimos o judaísmo ortodoxo fechado, vocês que são gentios não podem sentar conosco na mesa. Paulo vem dizer, de jeito nenhum, todos podem comer juntos, devem comer juntos. Agora a comunidade é toda pura. Muito bem, professor Joel, excelente explicação. A Francisca Sandra do Nascimento pergunta para o senhor, como a palavra de Deus transforma tantas atitudes de ódio e violência nos dias de hoje? Está aí um grande desafio que precisamos refletir no mês da Bíblia. Claro, o tempo todo, mas o mês da Bíblia sobre a carta aos Gálatas. Né? Veja, o Paulo tinha tudo para ficar de mal do Pedro, naquele episódio lá de Antioquia, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 a 14. Ele tinha tudo porque o Pedro, enquanto estava só com os gentios e judeus cristãos simples, comia com eles. Quando chegou o grupo do Tiago, o Pedro se tornou hipócrita. O Barnabé também e outros. Então, atenção para tentar responder. O Pedro... aliás, o Paulo tinha tudo para ficar de mal do Pedro, mas não. O Pedro entendeu o evangelho do amor. Ele foi franco com Pedro. Pedro, se você, antes de virem os de Tiago, sendo judeu, estava vivendo com os gentios, comendo com eles, realizando a lei nova da pureza do amor, como agora, vindo os enviados de Tiago, você muda de atitude e fica aí com medo e sombrio, fingindo, com medo de ser admoestado pelo grupo de Tiago. Então, o Paulo realizou a lei do amor. É a partir daí, é com a franqueza. Aquilo que o Evangelho de Mateus chama de correção fraterna. É por aí que eu acho que nós temos que ir. Pessoal, esse negócio é sério no mundo de hoje. A Igreja da Alemanha agora, por causa dessa questão de anunciar o amor, está tendo muita dificuldade lá. E até o cardeal que mais dava apoio ao Papa Francisco entregou uma carta de renúncia, porque ele está vendo que alguns irmãos cristãos alemães não querem fazer isso aqui,
não querem se abrir aos que são humilhados, aos que estão fora da sociedade, principalmente os excluídos, né? O diálogo é tudo, a franqueza é tudo com amor. Nós teríamos tantas outras perguntas, mas acho que faço a última para o senhor. Vem da Agar Vinagre. Ela pergunta como era recebida a emancipação da mulher que Paulo defendeu tanto. Oba! Pena que nós não tivemos tempo de refletir com vocês sobre os gentios, sobre o lado dos escravos e sobre o lado da mulher. Olhem, nesse livro, vou colocar aqui de novo, Janson, você parece que estava colocando para nós, né? Nesse livro, na hora em que nós comentamos, a parte do homem e a mulher, nós procuramos resumidamente descrever exatamente o Paulo que se abriu totalmente ao mundo feminino. E olhe, quem estiver com o livro, podem olhar na página 65 e 66, 65 e 66, o tanto de mulheres que Paulo, seguindo as comunidades anteriores, trouxe para o cristianismo. Eu vou citar apenas umas 15 aqui. Dá tempo? Dá, né? Algumas mulheres, Priscila, Cloé, Ápia, Júlia, a irmã de Nereu, Olimpas, Junia, Lídia, uma outra Maria, Trifena, Pérside, Trifosa, Evódia, Síntique, Febe, a mãe de Rufo, e ele cita mais outras mulheres em Filipenses, em Filémon, né? E os Atos dos Apóstolos também contam mulheres que participaram da pregação. Então, o Paulo, atenção, o Paulo trouxe para o meio cristão as mulheres. E um texto bom para se olhar, você que perguntou, é a carta aos Romanos, no capítulo 16. Você vai ver lá o nome de 11 mulheres. Olha, naquele tempo, nas cartas, não se colocava o nome de mulheres, principalmente no judaísmo. Não, agora no cristianismo, Paulo, com toda a liberdade. Trifena, Pérside, você que quase morreu ao meu lado, você que lutou pelo evangelho. O Paulo emancipou. Agora eu vou ter que dar uma explicaçãozinha rápida, se der tempo, meio minuto. Olhem, atenção, gente. O Paulo apóstolo foi aquele que abraçou a causa feminina. O Paulo apóstolo teve amigas e amigas. Uma Priscila, uma Febe que se tornou diácona ou diaconisa. O Paulo, nas suas cartas, é o homem que levou a sério, não há diferença entre homem e mulher. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, lá em Colossenses, em Efésios, lá em Timóteo, manda as mulheres obedecer os maridos. Atenção, atenção, por isso que eu pedi mais meio minuto. Essas cartas não são de Paulo. As cartas de Paulo são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filémon, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Gálatas. São essas. As outras foram escritas depois da morte de Paulo, e aí, em homenagem ao Paulo, que já tinha morrido, colocaram o nome dele como se ele tivesse escrito. Isso em Bíblia se chama tipologia bíblica, homenagear. Assim como Moisés não é o autor do Pentateuco, mas homenagearam e colocaram, Davi não é o autor de todos os salmos, mas é homenagem a ele, assim, Paulo recebeu outras cartas com o nome dele que não foram escritas por ele. Então, o Paulo apóstolo foi aquele que
abraçou a causa feminina. Aí vão dizer, mas você falou 1 Coríntios de Paulo? Mas lá tem um texto que fala para as mulheres colocarem véu. Esse texto, gente, segundo os entendidos em 1 Coríntios, não é de Paulo. Foi colocado depois por pessoas ligadas aos códigos domésticos, depois da morte dele. Colocaram num pedacinho, mexeram, e atrapalhou um pouco. Paulo, o homem de comunidade, também foi aquele que colocou as mulheres como missionárias. Obrigada, professor Joel. Acho que foi de grande ajuda tê-lo conosco, com toda a sua dedicação de preparar esse texto, e a gente também tem, além do texto, os círculos bíblicos preparados. Então, acho que essa noite foi um bom aperitivo, né? Claro, o tempo aqui foi limitado, não deu para explorar toda a riqueza de um texto base, mas ela está lá, e a gente encoraja, então, a todos vocês adquirirem esse material para o mês da Bíblia. Mais alguma mensagem final que o senhor quer nos deixar? Lembrando que as livrarias católicas, pelo menos aqui em Goiânia, Vozes, Paulos, Paulinas, etc., tem todos esses livretos lá, né? Aqui em Goiânia foram vendidos dezenas e centenas desses, né? Não sei como é que está no Brasil, nem sei quantos livretos desse a CNBB imprimiu, mais ou menos, né? Mas eu estou dizendo isso porque uma pessoa me comunicou hoje que na cidade dela, no interior, não tem, não é? Aí, nesse caso, tem que dizer, procure aí o pároco ou as irmãs da cidade, né, para isso. Ok. A mensagem é essa. Paulo, a dica... Como? A CNBB, né, tem todo esse material, quem deseja... CNBB também. Eu terminaria, irmã Isabel, dizendo isso. O Paulo apóstolo foi a pessoa das comunidades. Para ele, toda a comunidade cristã é conduzida pelo Espírito Santo. E a partir dessa decisão pelo Evangelho, pela opção do batismo, todos os que seguem o Evangelho não vão mais criar divisões e desunião. Eu penso que é por aí, porque Jesus Cristo une a todos. Padre Janison? Irmã Isabel, só respondendo a pergunta aqui do Edivaldo, eu não sei se foi pergunta ou foi afirmação em relação ao texto base, né? Porque se pede diretamente as edições CNBB, por exemplo, a paróquia, tem um bom desconto. Se a diocese pede, o desconto ainda é bem maior. Então, se pode ver nas dioceses mais distantes que não tem livraria e poderão fazer esses pedidos. Então, brevemente, muito obrigado ao senhor. Eu acompanho aqui no chat, sempre acompanhando nos canais, nos comentários, inúmeros agradecimentos pelo seu trabalho, pela reflexão, pela clareza da explicação. Então, parabéns, pelo excelente trabalho que o senhor realizou e continua realizando na animação bíblica na Igreja do Brasil. Então, a nossa gratidão. Nossa gratidão, professor Joel, por todo esse seu empenho, generosidade, de estar aqui conosco esta noite. E agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanharam nesta live, e reforçamos o convite. Amanhã continuamos com duas pessoas muito importantes também, a Ila Pinheiro e Padre Benedito. Então, nosso boa noite e aguardamos vocês amanhã, né? Mais uma vez conosco, e vamos aproveitar bem dessa nossa celebração, lembrando os 50 anos do mês da Bíblia. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado.